Júlia, uma mulher de 30 anos, vivia atualmente em uma cidade distante, longe de suas raízes do interior. Ela mal se lembrava de um incidente que havia marcado sua infância, pois o trauma havia feito bloquear muitas das memórias relacionadas a ele. Quando Júlia era apenas uma garotinha, ela vivia em uma pitoresca cidade do interior. Ela costumava passar seus dias brincando com o filho de um casal de fazendeiros, um menino cheio de energia chamado Lucas. Júlia e Lucas eram inseparáveis. Um dia ensolarado, enquanto brincavam no campo, decidiram construir um espantalho no meio do vasto milharal que se estendia ao redor da fazenda. Com pedaços de roupas velhas e palha, eles deram vida ao espantalho, que parecia vigiar o milharal com seus olhos vazios. No entanto, a felicidade deles foi abruptamente interrompida quando o inimaginável aconteceu. Um incêndio começou a se espalhar pelo milharal, como se uma força invisível tivesse ateado fogo nas plantações. O fogo se espalhou rapidamente, e Júlia e Lucas ficaram presos no meio das chamas. Desesperados, Júlia tentou salvar Lucas, mas o fogo os separou. Ela conseguiu escapar com ferimentos graves, mas Lucas não teve a mesma sorte. Ele não sobreviveu ao incêndio. Após esse incidente traumático, os pais de Júlia, que também foram afetados pela tragédia, decidiram mudar para outra cidade. Agora, aos 30 anos, Júlia estava desempregada e enfrentando dificuldades em sua nova cidade. Júlia estava passando por momentos difíceis em sua vida adulta. Sua deficiência no braço, resultado das queimaduras causadas pelo incêndio quando criança, tornava extremamente difícil para ela conseguir um emprego. Incapaz de pagar o aluguel de seu pequeno apartamento na cidade. Em um dia, quando as contas se acumulavam e a desesperança começava a consumi-la, uma carta chegou pelo correio. Júlia abriu, sem imaginar o conteúdo que a esperava. Era um testamento dos fazendeiros, os pais de Lucas, que haviam falecido recentemente. Na carta, eles expressavam profundos pesares pelo que Júlia havia passado na infância, e mencionavam que não tinham mais herdeiros. Decidiram passar a fazenda e todos os seus bens para o nome de Júlia como uma forma de compensar os traumas que ela havia sofrido. A notícia a surpreendeu e a deixou sem palavras. Ela mal podia acreditar que uma reviravolta tão inesperada estava acontecendo em sua vida. A fazenda, que agora era dela, era o seu único meio de escapar das dificuldades financeiras que a haviam perseguido por tanto tempo. Ela voltou para sua cidade natal, e sem ter um lugar para ficar, dirigiu-se diretamente para a fazenda que agora pertencia a ela. A estrada que levava à casa da fazenda estava ladeada por campos de milho, exatamente como se lembrava na sua infância. Ela passou por um espantalho à beira da estrada, e uma sensação arrepiante percorreu sua espinha, trazendo à tona lembranças daquele dia fatídico. À medida que se aproximava da fazenda, o casarão imponente surgia à vista. Apesar do tempo que havia passado desde sua última visita, o casarão parecia estar em excelente estado de conservação, como se tivesse sido cuidado com carinho. Júlia ficou surpresa ao ver que tudo estava arrumado e em ordem, apesar da recente partida dos antigos donos. À medida que avançava, o passado voltava à sua mente, embora fosse um borrão de lembranças vagas e assustadoras. Finalmente, Júlia chegou à porta da casa. Era uma construção grande e bonita, que emanava uma aura de história e mistério. Com um coração pesado, ela destrancou a porta e a abriu. Ao entrar, foi recebida por um interior bem cuidado e aconchegante, como se alguém tivesse acabado de deixar tudo pronto. Ela sentiu-se um pouco mais à vontade ao ver que a casa não estava abandonada e decidiu explorá-la mais. Enquanto caminhava pelos corredores e quartos, começou a notar fotografias antigas dos fazendeiros e de Lucas. Apesar da beleza e do encanto da fazenda, Júlia não desejava permanecer ali por muito tempo. Seu objetivo principal era vender a propriedade,
conseguir algum dinheiro e finalmente deixar para trás aquele lugar cheio de memórias dolorosas. Ela sabia que a fazenda poderia ser sua chave para um novo começo, longe das dificuldades financeiras e do passado traumático que a assombrava. Naquela noite, Júlia foi para a cama com a mente cheia de pensamentos sobre a fazenda e seu passado. O quarto estava envolto na escuridão da noite, e a luz da lua cheia lançava sombras suaves pelo quarto. Antes de se aconchegar sob os lençóis, Júlia decidiu dar uma última olhada pela janela, como se buscasse algum conforto na paisagem noturna. Ao se aproximar da janela, seu olhar encontrou o espantalho no campo de milho. O coração de Júlia pareceu parar por um momento quando percebeu algo estranho. O espantalho agora estava virado na direção da janela do quarto, como se estivesse olhando diretamente para ela. A luz da lua iluminava o rosto de palha do espantalho, dando-lhe uma aparência peculiar e perturbadora. Júlia se lembrava claramente de que, quando chegou à fazenda, o espantalho estava virado na direção oposta, olhando para o milharal. Mas agora, de alguma forma, ele se virara para encará-la, como se tivesse a intenção de observá-la enquanto ela dormia. Uma sensação de opressão e inquietude tomou conta dela, e ela rapidamente puxou as cortinas com força para bloquear a visão perturbadora. Deitada na cama, Júlia não conseguia tirar da cabeça a imagem do espantalho, e uma sensação incômoda de que algo estava profundamente errado. Naquela noite inquieta, Júlia acordou abruptamente, o coração martelando em seu peito. Um som perturbador, um barulho misterioso, ecoava pela casa. Ela se sentou na cama, os olhos arregalados de medo, e percebeu que o som vinha de dentro da casa, não do lado de fora. A escuridão do quarto a envolvia, e sua respiração estava rápida e irregular. Com tremores nas mãos, Júlia teve coragem de puxar de leve a cortina da janela e olhar lá fora. Seu coração afundou ao notar que o espantalho já não estava mais no milharal. Uma sensação de terror crescente a envolveu, pois ela tinha a certeza de que o espantalho estava em outro lugar na casa, onde não deveria estar. Movendo-se com cautela, Júlia levantou-se da cama e, hesitante, abriu a porta do quarto. A escuridão na casa era opressiva, e ela avançou com a pequena lanterna do celular. Cada rangido do assoalho parecia um eco soturno de sua própria ansiedade. O som que a acordara vinha da lavanderia, e ela seguiu naquela direção. Ao entrar na lavanderia, seu olhar se fixou no chão coberto de palha de milho, espalhada de maneira desordenada. Sua mente começou a pregar peças, e ela se sentiu vulnerável no ambiente sombrio. Com passos lentos e trêmulos, Júlia se dirigiu até o fundo da lavanderia. Um rangir sutil de portas a alertou, e ela se aproximou do armário que continha produtos de limpeza e suprimentos domésticos. O ar estava pesado, e uma sensação gélida percorria sua espinha. Com a respiração suspensa, Júlia abriu a porta do armário lentamente. Um momento de tensão se seguiu, até que uma enxurrada de ratos surgiu de dentro do armário com um barulho sinistro. Seus olhos brilhavam no escuro, e o som de suas patas rapidamente movendo-se pelo chão da lavanderia ecoou de maneira aterradora. Júlia soltou um grito de terror e correu em pânico, deixando para trás a lavanderia infestada pelos roedores. Com o coração acelerado e os sentidos aguçados pelo medo, Júlia correu de volta para o quarto. Ela trancou a porta do quarto com um tremor nas mãos, como se aquilo pudesse protegê-la do que quer que estivesse acontecendo na casa. Ela voltou a olhar pela janela, esperando que tudo não passasse de sua mente pregando peças. Ao olhar o campo de milho, a visão que a esperava parecia completamente normal. O espantalho estava lá, exatamente onde deveria estar, e sua aparência não revelava nada de sinistro. Júlia piscou os olhos várias vezes, esfregando-os como se tentasse clarear a visão.
Ela achava que seu medo e a tensão acumulada estavam brincando com sua mente. Mas o espantalho estava lá, imóvel, e sua expressão não mudará. Um suspiro de alívio escapou dos lábios de Júlia, e a sensação de que algo além de sua compreensão estava acontecendo começou a se dissipar. Ela tentou convencer a si mesma de que era apenas sua imaginação, que o espantalho estava exatamente onde deveria estar. Júlia estava cansada e perturbada, e a mente, às vezes, podia brincar com suas percepções. Ela decidiu que precisava de um descanso e se deitou na cama, tentando afastar os pensamentos sombrios que a haviam atormentado. Enquanto fechava os olhos, ainda ouvindo o som suave do vento lá fora, ela esperava que aquela noite turbulenta fosse apenas um episódio passageiro de seus próprios medos. No dia seguinte, pela manhã, Júlia estava mais decidida do que nunca a deixar aquele lugar. Mesmo que inicialmente tenha pensado que o que viu na noite anterior fosse apenas sua mente pregando peças, ela ainda não conseguia se livrar da sensação de desconforto que a envolvia. Ela pegou o celular e ligou para a imobiliária, determinada a colocar a casa à venda o mais rápido possível. O corretor disse a Júlia que conhecia seu caso e sabia tudo sobre os senhores que moravam naquela casa antes dela. O homem da imobiliária continuou, explicando que os senhores da casa tinham morrido de forma repentina e misteriosa. O que era ainda mais perturbador era que ninguém na cidade sabia ao certo o que havia acontecido, e o casal foi enterrado sem que houvesse um funeral ou qualquer tipo de cerimônia. Quando finalmente saiu da casa, Júlia deu um suspiro de alívio, como se estivesse se livrando de um fardo pesado. Ela olhou para o local onde o espantalho estava posicionado anteriormente e notou que ele não estava mais lá. No entanto, enquanto se afastava da casa, algo estranho começou a acontecer. Júlia olhou para os campos de milho que cercavam a propriedade e viu algo. Era como se algo, ou alguém, estivesse se movendo entre as fileiras de milho, se aproximando dela rapidamente. Um calafrio de pânico percorreu sua espinha, e ela voltou para trás, em direção à casa, desesperadamente. A coisa no milharal parecia estar se aproximando cada vez mais, movendo-se rapidamente e causando um barulho sinistro enquanto avançava entre as fileiras de milho. Júlia correu de volta para a casa, dominada pelo medo. Tentou abrir a porta que havia trancado há pouco, mas seu nervosismo e a limitação do braço deficiente dificultaram a tarefa. Com um esforço angustiante, finalmente conseguiu destrancar a porta e entrou rapidamente, trancando-a mais uma vez. Ela estava tremendo de medo, os olhos grudados na janela, como se esperasse ver alguma resposta para o que estava acontecendo. Foi nesse momento de tensão que seus olhos encontraram o espantalho novamente. Ele estava parado na porta da frente da casa, imóvel e sinistro. A visão do espantalho aterrorizou Júlia, mas o que aconteceu em seguida a fez tremer ainda mais. O espantalho, que antes estava parado como uma figura inerte, levantou lentamente a cabeça, como se estivesse ciente da presença de Júlia observando-o pela janela. Seus olhos pareciam estar fixos nela, como se estivessem mirando sua alma. Júlia deu um passo para trás, o pânico tomando conta dela. O espantalho saiu da frente da porta da frente e começou a contornar a casa, como se estivesse se dirigindo para a porta dos fundos. Era como se aquela figura inanimada tivesse ganhado vida, como se estivesse se movendo com uma intenção sombria. O terror tomou conta de Júlia quando ela correu desesperadamente para a porta dos fundos da casa, tentando fechá-la. Percebeu que a porta estava trancada, e um calafrio de pânico a percorreu. Com o coração martelando e sem pensar duas vezes, Júlia pegou seu telefone e discou o número da polícia. Enquanto esperava que a atendente respondesse, o silêncio tenso foi quebrado pelo som inquietante daquela criatura emergindo de seu quarto. Ela se virou rapidamente e viu a figura sombria se movendo em sua direção. O medo tomou conta dela e, em seu desespero, Júlia deixou o telefone cair no chão,
interrompendo a ligação antes que pudesse explicar a situação à atendente. Ela não tinha tempo para pensar, apenas correr. Júlia disparou pela casa, com a criatura se aproximando cada vez mais. Seu único objetivo era encontrar um lugar seguro. Sem opções, ela correu para o banheiro e trancou a porta atrás de si. O som de passos pesados ecoou do lado de fora, enquanto a criatura batia na porta com força, como se estivesse determinada a alcançá-la. Enquanto Júlia tremia de medo no interior do banheiro, ela sabia que estava encurralada. Júlia, em um último ato de desespero, tentou escapar pelo pequeno vitrô do banheiro, mas logo percebeu que era muito pequeno para ela passar. O terror a dominava quando a criatura quebrava a porta, agarrando suas pernas e puxando com força. Em um instante de violência, Júlia bateu a cabeça no chão e perdeu a consciência. A escuridão se fechou ao seu redor, e ela estava à mercê daquela criatura maligna. Quando Júlia acordou, estava em um lugar completamente diferente. A escuridão era opressiva, e ela tinha dificuldade em entender onde estava. Lentamente, seus sentidos começaram a retornar, e ela percebeu que estava em algum tipo de porão, localizado sob a casa. A criatura a havia arrastado para lá enquanto ela estava inconsciente. Júlia estava aterrorizada e desorientada, cercada pela escuridão e pelo desconhecido. O cenário ao redor de Júlia era desolador. Ela estava sentada em uma cadeira em um lugar deteriorado e sujo, mas havia uma geladeira com comida e suprimentos essenciais para sobreviver. A confusão e o medo a dominaram até que seus olhos se fixaram em duas figuras debilitadas deitadas em uma cama próxima. Eram os senhores que antes eram donos da fazenda, ainda vivos, mas visivelmente enfraquecidos. Com uma voz fraca e trêmula, eles começaram a contar a verdade a Júlia, uma verdade que era mais perturbadora do que ela poderia imaginar. Eles explicaram que, na realidade, Lucas não tinha morrido naquela tragédia no milharal quando eram crianças. Em vez disso, eles o esconderam naquele local deteriorado, cuidando dele para protegê-lo do mundo exterior e evitar que fosse levado para um manicômio devido às suas tendências perturbadas. Desde então, Lucas desenvolveu um estranho apego por espantalhos, passando a se vestir como um deles. Os senhores, agora à beira da morte, revelaram que Lucas ainda nutria sentimentos por Júlia, apesar do que acontecerá no passado. Eles não tinham mais como cuidar dele e, por isso, pediram a Júlia que assumisse essa responsabilidade após a partida deles. Eles não se revelaram antes para ela pois achavam que ela ia se assustar, e quando viram que ela ia partir resolveram revelar logo. A situação era surreal e angustiante. Júlia se viu em um dilema impossível, presa entre a compaixão pelos senhores debilitados e o temor do que Lucas poderia fazer. Ela precisava tomar uma decisão que afetaria profundamente seu destino e o destino dos que a cercavam naquele lugar sinistro e cheio de segredos sombrios. O local em que Júlia estava revelou-se como um ponto de acesso a várias partes da casa e ao milharal. Ela começou a entender como Lucas havia entrado na casa mesmo com todas as portas trancadas. De repente, enquanto ela explorava as possibilidades de escape, o espantalho sinistro surgiu diante de Júlia. Um arrepio de pavor percorreu sua espinha quando o saco que cobria o rosto da figura foi retirado, revelando o rosto deformado de Lucas. O rosto estava marcado por queimaduras terríveis, tornando uma visão aterrorizante. Júlia estava desesperada, sem saída e apavorada com a situação que se desenrolava diante dela. Ela começou a fingir que estava disposta a cuidar de Lucas, tentando ganhar tempo e buscando uma oportunidade para escapar daquele pesadelo. Júlia se aproximou dos idosos, perguntando como deveria cuidar de Lucas, mas tudo o que ela realmente queria era uma chance de fugir. Quando Lucas virou as costas,
ela percebeu que era sua única chance de escapar e saiu correndo em disparada. Desesperadamente, ela tentou subir pelas caixas que levavam à porta de cima, que dava acesso à lavanderia. No entanto, seu braço limitado pela deficiência a impedia de subir com agilidade. Antes que pudesse alcançar a porta de cima, Lucas a alcançou e a jogou violentamente no chão. Os idosos, em tom ameaçador, advertiram Júlia de que, se ela não cooperasse voluntariamente, seria forçada a permanecer ali contra sua vontade. Ela estava presa naquele lugar macabro, com poucas opções de fuga, e a esperança de encontrar uma saída se dissipava a cada momento que passava. O desespero impulsionou Júlia a um ato instintivo e arriscado. Ela se libertou da ameaça iminente, empurrando Lucas que tentava amarrá-la e, em um movimento rápido, se lançou em um pequeno túnel escavado no chão, sem ter a menor ideia de onde ele a levaria. O túnel era apertado e sinuoso, e ela podia ouvir o som dos passos de Lucas furioso atrás dela, a perseguindo implacavelmente. Antes de correr atrás dela, Lucas colocou o saco de volta na cabeça, ocultando seu rosto deformado. À medida que avançava pelo túnel, o espaço tornava-se cada vez mais estreito, e a sensação claustrofóbica aumentava. Finalmente, Júlia chegou a uma pequena escada de ferro que levava a uma tampa que parecia ser uma possível saída. Com um esforço desesperado, usando apenas um braço, ela conseguiu abrir a tampa com dificuldade. A luz do dia envolveu quando ela emergiu do buraco, mas sua luta ainda não havia terminado. Ela percebeu que havia saído no meio do milharal, bem próximo ao local onde o espantalho sinistro costumava ficar. Antes que pudesse se afastar completamente, uma mão fria e implacável agarrou seu pé, puxando-a de volta para o buraco. Era como se o próprio espantalho a estivesse arrastando de volta para o pesadelo do qual estava tentando escapar. Júlia conseguiu se soltar e começou a correr desesperadamente entre as fileiras do milharal, gritando por socorro. Lucas a perseguia implacavelmente, agarrando-a pela cintura em um momento de puro terror. No entanto, a polícia estava na porta da casa e ouviram os gritos angustiados de Júlia. Os policiais testemunharam a cena horripilante de Lucas segurando Júlia e agindo de forma ameaçadora. Diante da presença das autoridades, Lucas largou Júlia e investiu contra os policiais, movendo-se com uma fúria quase sobrenatural. Os policiais, agindo em autodefesa, abriram fogo contra ele. Júlia, embora aterrorizada e traumatizada, estava agora a salvo nas mãos da polícia. Júlia explicou a terrível situação aos policiais, fornecendo todos os detalhes do pesadelo que havia vivido desde sua chegada à fazenda. Os policiais entraram na casa, seguindo suas informações, mas ao chegarem ao local dos idosos, encontraram-nos já sem vida. Talvez tivessem ouvido os tiros durante o confronto com Lucas, e de alguma forma, descoberto a tragédia que se desenrolava. Eles explicaram que eles conseguiram rastrear a ligação, e identificaram o local da chamada. Com a ameaça aparentemente encerrada, Júlia decidiu deixar aquele lugar aterrorizante para trás. No entanto, como os donos da casa haviam falecido de fato, o testamento que eles haviam deixado em seu nome permaneceu válido. Após um ano ela finalmente conseguiu vender a propriedade. Desde aquele dia, Júlia nunca mais ousou colocar os pés naquele lugar. Ela carregava consigo as cicatrizes físicas e emocionais daquele terrível evento, optando por deixar o passado perturbador onde ele estava e buscar uma vida longe das memórias sombrias que haviam assombrado seu retorno àquela casa.